Olá, seres encantados! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo que nós falaremos do nosso primeiro jejum. Gente, nós decidimos fazer um jejum espiritual, né? Esses dias eu levantei e falei, nossa senhora, eu vou fazer um jejum, Mateus. A gente veio aqui no chamado, no encantamento. No encantamento mágico. E eu comecei a estudar e pesquisar sobre as forças e os poderes espirituais por trás do jejum. É como se fosse um ato de peregrinação, de certa forma, né? Onde você se entrega para limpar o seu corpo, limpar a sua energia, seu corpo físico e alavancar a sua energia espiritual. Uma conexão com Deus. O que é um jejum, né? Ele enfraquece a carne para ascensionar o espírito, né? Exatamente. E aí a gente começou a pesquisar, todo mundo que fazia jejum, como foram os resultados incríveis, e eu queria muito fazer para uma conexão divina mesmo, e lógico, a nossa busca e ascensão espiritual. Eu lembro que quando a gente estava estudando sobre isso, uma das pessoas falou, foi no primeiro jejum que eu fiz lá na faculdade, que começou a desencadear todas as coisas da minha vida, que tudo começou a dar certo. E eu posso dizer que o mesmo está acontecendo aqui, não que não tenha dado nada certo antes, mas a gente acordou hoje no primeiro dia após jejum e muitos milagres começaram a acontecer. Atrás do outro, assim. E assim, não foi hoje, né? Sábado eu comecei a estudar, hoje é segunda. Hoje é segunda. E daí sábado eu comecei a estudar sobre o jejum e sábado eu já tinha comido. Portanto, a gente começou o nosso jejum sábado às 20 horas e encerramos no domingo às 20 horas, né? E foi muito legal pra mim, porque é muito legal quando a tua mente consegue ter o controle de qualquer coisa. Eu tirei um entendimento bem interessante sobre o jejum. Eu falei sobre isso, uma questão de entrega, e porque a gente tenta controlar todas as situações à nossa volta e sempre dá errado. Sempre. Então a gente se entrega para essa força maior. Chamada Deus, o que você quiser chamar, e as coisas começam a acontecer. Então é uma questão de você se soltar para o caminho. Imagina assim, você tenta controlar o caminho, dá errado. Aí quando você solta pro caminho, o caminho vem andando para você. Ou seja, você entrega a sua vida nas mãos de Deus, porque tudo que você fez pelo seu controle deu errado, então você coloca a sua vida nas mãos de Deus de verdade, né? Existem várias formas de se fazer jejum, as pessoas tiram alimentos que gostam, ou às vezes tiram lazer que gosta, mas no nosso caso foi ficar sem comer para um propósito, um objetivo maior. Sim. E sobre assim, coisas que eu entendi durante o jejum, por exemplo, porque a minha intenção era, durante o jejum, eu me aprofundar internamente. Então, ficar o dia, essas 24 horas, em estado meditativo, assim, de meditação, um olhar interno. Eu percebi que a Suzana, ela traz muito uma questão de disciplina para minha vida, uma rigidez, uma disciplina que eu deveria ter tido em outros momentos, em toda a minha vida. E eu trago uma questão de soltar, uma questão de leveza, de você soltar e deixar ir. Porém, eu entendi o quanto essas duas coisas estão conectadas, porque mesmo para você se soltar, você também precisa de uma disciplina. Você precisa de uma disciplina para conseguir se manter solto. Então, eu percebi isso, entendeu? A gente precisa do movimento, né? Do movimento de ser solto para você ter a necessidade da disciplina também. Entendeu? Então, é algo que eu notei que eu preciso muito focar em começo, meio e fim. Quero fazer algo, tenho que ir, tenho que fazer e tenho que entregar, sabe? Sem controlar. Fazer as coisas que tem que ser feitas. Porque pedir em oração também e não fazer nada também não adianta, né? Deus não vai assim chegar, milagre, né? Os milagres acontecem, mas a nossa vida tem que estar em movimento.
A gente começou às 20 horas do sábado, terminamos às 20 horas do domingo e decidimos que nesse momento entraríamos em oração, em atividades que ascensionassem. Então nós colocamos meditações, colocamos rezos, mantras, músicas que elevassem a nossa energia, né? Nós não assistimos nada de lazer que não seja de Deus, né? Então nós começamos esse jejum. Logo no começo do dia já houve um teste, né? Onde o Matheus foi chamado para realizar uma atividade, um trabalho. Só que aqui onde a gente mora não tem ônibus assim direto, né? E nós teríamos que ir a pé se fôssemos os dois juntos, né? 1h30 caminhando. Seria 1h30 caminhando. Se ele fosse sozinho de bicicleta, 20 minutos. Ele levaria 20 minutos. E pra gente tá tudo certo, porque a gente faz essas caminhadas mesmo de 1h30 para atividade física e tal, só que estávamos sem comer. E tem que manter no propósito, não é, surgiu uma coisinha, vou sair. Não, tem que ficar no propósito. Tem que se soltar e confiar que, independente de você não ter comido, você vai ter a energia, essa força maior te nutrindo para você fazer o que tiver de fazer. Isso é a entrega. O Espírito Santo de Deus, né? Aí eu falei até, será que a gente não vai cair no meio do caminho? Vamos continuar com o jejum? Aí o Matheus falou, é um teste. E aí a gente foi pro trabalho que o Matheus iria exercer, porque era em contato com a natureza também, né? Então estaríamos próximos de Pachamama, do que a gente acredita ser Deus, porque a gente acredita que todo o universo, que a natureza é parte de Deus, né? Nós somos parte de Deus. E fomos. Aí já saímos assim, né? Vamos a pé e vamos voltar a pé. Então, 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Mas aí a gente saiu na esquina da nossa casa, a gente teve uma resposta à provisão divina, assim. Providência divina. Providência divina. Que foi que a dona do local, bem naquela hora que a gente saiu... Ela parou e falou, Matheus, tá indo pro trabalho? Eu falei, sim. Pois entra aí, deu uma carona pra gente dela. Nossa, que estranho, eu nunca passo por aqui. E eu passei bem agora. E aí a gente foi de carro, a gente voltou. Daí a gente ficou, realizou o trabalho, né? O Matheus realizou, ela deixou a gente ficar junto ali, foi bem legal. E teve mais essas questões, se a gente for colocar também em consideração que eu podia ter saído mais cedo, eu podia ter saído depois, porque eu tava saindo antes do horário, né? Porque a gente decidiu ir a pé. Então a gente ia ir andando mais com calminha para chegar lá no horário certo. Então, qualquer outro horário que a gente saísse, ou se a Suzana não decidisse junto, porque se ela não viesse comigo e ia de bicicleta, eu não teria encontrado, a gente não teria encontrado ela no meio do caminho e não teria pego carona. Isso, aí a Jane, né, que nos ajudou ali, que deu a carona, dona do estabelecimento, foi conversando com a gente e tal, e aí ela falou que ela iria mandar a alimentação pra gente. Aí esse foi o segundo teste. Outro teste. Porque lá tem um restaurante muito delicioso. Muito bom. E aí a gente chegou, era pouco depois do horário do almoço, então... Meio-dia era o horário do almoço. Era o horário do almoço. Aí se a gente quisesse comer ali antes de começar, tudo bem, só que a gente tava no jejum, ia terminar 8 horas. Isso foi ontem, domingo. E aí não, aí eu falei, então... Se você conseguir fazer a marmita e a gente poder pegar na saída pra gente comer em casa, porque a gente tá num jejum espiritual. E ela, tá bom, eu faço. E ela entendeu. Eu dou na saída. Enfim, na saída ela deu, já foi um outro teste, né? E ela falou, não, eu vou levar vocês. A gente achou que a gente viria a pé na saída, né? E aí ela deu, e aquele cheiro delicioso no carro. E a gente, não, vamos continuar o jejum até as 20 horas, né? No carro, porque ela deu carona de volta ainda. Porque daí mais ou menos 18h30 nós chegamos em casa, terminamos o nosso jejum, continuamos assistindo aos nossos vídeos e agradecendo, exercendo a gratidão, né? E às 20 horas terminamos 20 horas encerramos. E aí a gente mostrou no nosso Instagram, se vocês não seguem, sigam
Ele vai colocar aqui pra vocês, na né? descrição também. E aí, gente, o que aconteceu? E depois disso, que hoje é segunda, já começamos a receber mensagens, muitas mensagens, com proposta de trabalho. Eu saí na rua, que eu tava saindo pra comprar ovo. Eu ia testar o meu cartão, tava saindo pra comprar ovo, e aí começou a vir uma atrás da outra, assim. Aí eu marquei uma entrevista, cheguei em casa, eu tava me preparando para sair para ir para essa entrevista, eu recebi outra, mais próxima aqui de casa. Então começou a chover oportunidade. Que o nosso objetivo foi esse, nesse jejum, né? E é isso, pessoal. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazerem um jejum dia espiritual, né? Não com cunho para emagrecimento, nem nada disso. Não, esse cunho não. Se for para emagrecer, faça um jejum para você entender o que você está fazendo na sua dieta, na sua vida, porque você está se alimentando de uma forma onde você está engordando, o que está acontecendo. Porque tudo é espiritual, não para, vou deixar de comer para emagrecer. Não, isso vai atrapalhar o seu corpo até. E daí no próximo vídeo a gente vai falar sobre que nós deixamos também de comer carne, né? E acompanhem então o nosso vídeo, essa é a nossa experiência do nosso jejum, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido, foi muito emocionante. Foi, porque também durante o jejum, a gente ficou assistindo esses vídeos para meditação, alguns deles tocavam alguns pontos no nosso coração, que era um ponto específico, que às vezes era justamente aquilo que eu estava querendo ver, ou aquilo que a Suzana estava querendo ver, e aí ficava tudo emocionante, e a gente chorava. Liberava com choro, liberava com um rapé. E íamos nos aprofundando no propósito do jejum, com entrega. E é isso, e a gente vai contando todos os nossos ganhos espirituais aqui pra vocês. É isso aí. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.